uma análise sobre a criação da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. Converso agora com o professor de Relações Internacionais do UniBH, Davidson Lopes. Professor Davidson, quais as dificuldades para a criação da Unasul? Olha, são várias e de várias ordens. Eu diria que a primeira grande dificuldade é muito prática, diz respeito ao fato de a Colômbia, por meio de seu presidente, Álvaro Uribe, a Colômbia não ser entusiasta dessa proposta, né? E outras dificuldades, a gente pode discorrer sobre elas com mais vagar depois, mas, enfim, dificuldades econômicas, políticas, de integração da infraestrutura do continente, questões energéticas. Então, para que esse projeto funcione efetivamente, funcione bem, existe uma série de arestas que têm que ser aparadas. Como explicar, por exemplo, uma possível divergência de conceitos entre a criação da Unasul e o Mercosul? Pois é, a pergunta é interessante. O continente sul-americano, ele já experimentou algumas iniciativas de integração regional e nenhuma delas foi primorosa ou tão bem sucedida como aquele caso que é geralmente resgatado como de maior êxito, que é o caso da União Europeia, né? Tudo que se tentou aqui acabou esbarrando em alguns entraves e os projetos nunca floresceram de forma satisfatória ou conforme foi planejado inicialmente. O caso do Mercosul, eu diria que é exemplar. O Mercosul não decolou. O Mercosul nunca decolou. O Mercosul foi pensado como um mercado comum, com uma integração completa da perspectiva alfandegária, das tarifas, né? Inclusive previa-se uma tarifa externa comum. Todos os produtos que saíssem daqui do Mercosul teriam uma tarifa comum para negociações com a Europa, com os Estados Unidos, etc., com o resto do mundo. E o Mercosul acabou no impasse, acabou como uma união aduaneira imperfeita, algumas partes avançaram, outras não. E, curiosamente, essa proposta da União das Nações Sul-Americanas, união na escala evolutiva desses projetos de integração regional, união é um patamar muito acima. Então a gente mal conseguiu dar conta do Mercosul e já se vem falar de uma união. A Unasul esvaziaria o projeto Mercosul? Acredito que sim, uma vez que você tem que dar prioridade, né? E uma prioridade na Unasul, ela certamente tira o foco do Mercosul e os esforços vão se concentrar na Unasul. Parece que hoje em dia é a menina dos olhos do governo brasileiro. Falou-se também na criação de uma moeda única para a América do Sul. Isso é possível? Acho muito difícil, né? Digamos que, se a comparação é para ser feita com a União Europeia, os europeus têm um histórico institucional de mais de 50 anos. A União Europeia tem hoje 27 membros e só 12 deles aderiram à chamada zona do euro, né? Então, lá que tem um histórico muito mais denso, muito mais longo, a ideia não foi completamente estendida a todos os países. Aqui, com todos os nossos problemas, as mazelas, a dificuldade, e o caso do Mercosul, mais uma vez, é exemplar. Não conseguiu criar essa moeda única do Mercosul, né? Não conseguimos integrar num nível muito mais simples as políticas econômicas, industriais, alfandegárias. O que nos encorajaria a dizer, a pensar em moeda única para a América do Sul? Acredito que os indícios são... Agora, qual a relação que poderia haver entre a Unasul e a OEA, a Organização dos Estados Americanos? Lembrando que os Estados Unidos fazem parte da OEA. Exato, tem uma tensão muito clara aí. Qual que é a tensão? Como que ela se traduz? A OEA é a Organização dos Estados Americanos. Pega as três Américas, né, do Sul, Central e a América do Norte. Dos 35 estados que compõem o continente americano, as Américas, apenas um estado não está representado na OEA. E qual é? Cuba. E por que Cuba não faz parte? Diria que fundamentalmente porque existe uma desavença histórica entre Cuba e os Estados Unidos. Então, Cuba não é admitida no quadro de membros da OEA. Quando se propõe criar uma união das nações da América do Sul, eu acho que se está passando um recado claro para os Estados Unidos da América de que o continente sul-americano pode caminhar com as próprias pernas, né? Nós podemos andar sozinhos, ou sob a liderança do Brasil. Então eu acho que existe uma tensão aí entre dois projetos.
um capitaneado pelos Estados Unidos e um outro projeto capitaneado pelo Brasil e Argentina, talvez, outros países do Sul.